Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, sou pediatra do Criança em Crise e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um assunto que vocês sempre mandam lá na caixinha, que é sobre a dose do ferro. Bom, para começar essa história eu preciso citar o Guia da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi lançado em 2018 com as atualizações sobre esse assunto, tá? Até 2018 a gente seguia a recomendação de iniciar o ferro profilático a partir dos 6 meses. Por isso ainda muitos pediatras que talvez não tenham se atualizado, isso já tem uns 2 anos, né? Estamos em 2020, em dezembro de 2020, ainda utilizam essa conduta de usar o ferro profilático a partir dos 6 meses. Depois de 2018 isso mudou, por quê? A gente tem alguns estudos aqui no Brasil realizados sobre a prevalência da anemia em crianças até 2 anos de idade. Então a gente vê um número muito grande de crianças com anemia chegando nessa faixa etária. E está relacionado a várias coisas, principalmente relacionado à alimentação. Então essas crianças acabam tomando excesso de leite ou leite de vaca, principalmente, que acaba diminuindo a absorção desse ferro, ou essas crianças, têm uma alimentação pobre em ferro, então pobre em vegetais, pobre em carne vermelha, pobre em folhas verdes escuras, então a alimentação não é uma alimentação balanceada, e entre outros fatores, como dificuldade de absorver essa vitamina. Então, a gente sabe que depois de 2018, as crianças, então, é recomendado que a gente suplemente as crianças de forma profilática. É importante, a partir dos 3 meses de idade. É importante que vocês entendam essa questão da profilaxia. Por quê? Porque não é para tratar anemia. E não é para a gente olhar no olhinho da criança e falar, a criança está corada, então não precisa de ferro. Nada disso. É uma dose para a gente prevenir as anemias no futuro. Então, essa dose que a gente está dando para o seu filho não é para tratamento. É simplesmente para prevenção. A dose preconizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria é para crianças de termo, então que nasceram acima de 37 semanas ou nasceram acima de 2,5 kg, é 1 mg por quilo por dia a partir do 3º mês. Para crianças prematuras e para crianças que nasceram com baixo peso, menor do que 2,5 kg, essa dose muda. E para crianças prematuras e com muito baixo peso, a gente até usa uma dose maior. Então, essa dose é para crianças, essa dose de 1 mg por quilo por dia é para crianças acima de 3 meses que não nasceram prematura e nem com baixo peso. Mas aí vocês vão me perguntar, mas doutora, toda criança deve usar apenas 1 mg por quilo por dia? A minha resposta como pediatra integrativa que faz uma suplementação individualizada é depende. Por quê? Depende de quanto essa criança, como foi a gestação dessa mãe, se a mãe suplementou durante a gestação, se a mãe teve anemia ou não durante a gestação, se a mãe tratou ou não essa anemia, se foi um parto cesariano, se foi um parto normal, se ela teve um sangramento excessivo depois desse parto, se a gente esperou para clampear o cordão. Lembra quando eu falo para vocês que a gente precisa esperar para clampear o cordão umbilical caso o bebê nasça bem? Porque justamente o sangue que está lá na placenta pertence ao bebê. E se a gente consegue passar esse sangue para o bebê, então esperar esse cordão parar de pulsar, a chance dessa criança ter anemia até os 2 anos diminui. Então tudo isso influencia. A dieta da mãe também influencia, mas pouco, porque a gente sabe que o leite materno contém pouca quantidade de ferro. Então essa história de que meu bebê mama no peito e eu me alimento bem, é suficiente para prevenir anemia? Infelizmente não é. Não é o que a gente vê. E assim, a gente vê muito a questão das crianças que têm baixo acesso a alimentos de verdade, a carne vermelha, a outros tipos de proteínas e a folhas verdes escuras que contêm ferro, mas eu também vejo no meu consultório, que são crianças que têm mais acesso à comida de verdade, eu também vejo uma prevalência significativa de anemia quando a gente faz uma triagem lá próximo de 1 ano ou antes, caso necessário. Então eu acho, e eu recomendo que na minha prática clínica a gente individualize essa dose. Então o geralzão para todo mundo é 1 mg por quilo por dia para os bebês termo ou que nasceram com mais de 2,5 kg. E aí gera bastante dúvida na cabeça de vocês em relação à prescrição do médico, tá? Então aquela história de 1 gota por quilo, ela não vale muito para o ferro. Principalmente se a gente for usar essa dose de 1 mg por quilo. Só que não tem uma receitinha de bolo para dar para vocês. Por quê? Porque existem inúmeros ferros no mercado, várias marcas, uns que tem no posto de saúde, outros que tem na farmácia, outros que a gente manipula. Então não tem como eu dar uma receitinha de bolo para vocês sem saber qual que é o ferro que o seu pediatra ou nutricionista prescreveu. Então a dica que eu dou é: olhe na embalagem
quantos miligramas por ml tem o seu ferro. A maioria dessas fórmulas comerciais, Neutrofer, Noripurum, Mirafer, enfim, a apresentação é de 50 miligramas por ml. Considerando que 1 ml tem 20 gotas, a gente vai ter 2,5 miligramas de ferro por gota. Então, se você vai dar 1 miligrama por quilo por dia de ferro para o seu filho, você vai dividir o peso dele por 2,5 e vai dar o número de gotas que ele vai tomar. Isso vale para os ferros em que a apresentação é de 50 miligramas por ml, que é a maioria, mas não são todos. O ferro do posto, o sulfato ferroso, é diferente, é outra conta. E a gente sempre tem que levar em consideração a quantidade de ferro elementar, porque às vezes, por exemplo, o sulfato ferroso do posto tá lá 125 miligramas por ml, mas é da solução total, a gente precisa ver quantos miligramas de ferro elementar tem em cada ml, que no posto normalmente é 25 miligramas por ml, mas isso varia, por isso que não tem uma fórmula mágica. Se você tá na dúvida, pergunta para o seu pediatra, pergunta para o nutricionista que prescreveu, doutor, qual é a dose que você tá dando? Às vezes o pediatra vai falar, olha, eu acho que o seu filho precisa de mais do que 1 miligrama por quilo por dia, por conta disso, disso e disso, né? Porque o seu parto, você sangrou muito no parto, porque você teve anemia, porque você tá tratando uma anemia, então a gente sabe que os estoques de ferro do seu bebê provavelmente estavam baixos. Então pergunte, questionem, não saiam da consulta de vocês com dúvida. O ferro, ele tem sim alguns efeitos colaterais, né? Principalmente um pouquinho de cólica, às vezes um pouco de constipação. Isso normalmente é transitório, isso acontece aí nos primeiros dias de uso do ferro, mas normalmente isso melhora depois. E ele pode sim alterar a cor do cocô, pode alterar um pouquinho o odor do cocô. Mas os efeitos colaterais são muito individuais. Tem criança que tem um monte de efeito colateral com ferro, tem criança que tem menos efeitos colaterais. O que a gente faz para ter menos efeitos colaterais? A gente usa os ferros quelados ou os bisglicinados, que são os ferros polimaltosos ou os ferros quelados. Então esses ferros, eles têm menor taxa de efeitos colaterais, eles não, a sua absorção não interfere com a alimentação, então não tem aquela história de esperar 1 hora depois da refeição ou depois do leite para dar o ferro. Já os sulfatos ferrosos, os sulfatos férricos, eles têm maior chance de ter efeitos colaterais, eles mancham o dente e eles sofrem interferência, sim, do leite de vaca. Sobre a amamentação, o leite do peito não interfere na absorção do ferro em nenhum desses tipos, então se o seu bebê amamenta exclusivo, você pode dar o ferro junto com o leite materno sem problema algum. Agora, se o seu bebê mama fórmula e você está usando sulfato ferroso ou sulfatos férricos, você precisa esperar pelo menos 40 minutos antes ou depois da refeição para oferecer o ferro, porque senão você até pode dar junto, mas esse ferro não vai ser absorvido porque o cálcio que está contido no leite de vaca, ele interfere na absorção. Tem uma questão de biodisponibilidade aí também relacionada com isso. E aí entram os ferros manipulados, né? Que é o ferro, que a gente geralmente usa o ferro quelado, que é um ferro que tem maior biodisponibilidade, maior taxa de absorção, menos efeitos colaterais e a gente consegue ajustar a dose conforme o peso da criança. Então a gente coloca às vezes outras vitaminas juntos, dependendo um pouquinho da necessidade de cada um. Então, gente, não existe uma formulinha mágica para saber quantas gotas de ferro seu bebê deve tomar. Se ele tomar ferro a mais, ele vai ser prejudicado? Muito provavelmente não, apenas se essa criança tiver efeitos colaterais da medicação. Então aí sim, quanto maior a dose, maior os efeitos colaterais e essa criança pode ter um pouquinho mais de cólica, um pouquinho mais de gases e ter um desconforto abdominal. Em relação a, tá dando 2,5 miligramas por quilo de ferro por dia, que seria aquela 1 gota por quilo, né? Quando vocês falam da continha. Faz mal pro bebê? Não, gente, não faz mal. Tem muita criança que precisa dessa dose. Mas é importante vocês entenderem qual é o ferro que o seu médico prescreveu, qual é o peso do seu filho, quais as necessidades do seu filho, para depois entender a dose, para depois vocês saberem qual é a dose ideal de ferro. Então, a dica que eu dou, não saiam da consulta de vocês com dúvida, perguntem, desenhem no papel, pede para o médico explicar, leem a bula, olhem a bula do remédio, vejam qual que é a apresentação. Muitas vezes na bula dos remédios até tem uma dosezinha padrão, mas eu não seguiria essa dose não, porque às vezes essa dose não tem nada a ver com as necessidades do seu filho, porque eles acabam colocando isso para todo mundo. Então, leia a bula, né, saiba a apresentação da medicação do seu filho, mas pergunte, tirem as dúvidas, porque eu pelo Instagram não posso responder para vocês quantas gotas de ferro você deve dar
suplementar para o seu filho, porque eu não conheço seu filho, eu não conheço a história dele, eu não sei se ele precisa de mais ou menos ferro. O que eu costumo fazer na minha prática clínica, no meu consultório, é individualizar a dose. Algumas crianças estão zeradinhas, zero bala, o parto foi ótimo, a mãe suplementou, não teve anemia, nasceu de parto normal, não teve sangramento e esperou o cordão parar de pulsar. Nesses casos, eu posso considerar usar uma dose menor, né? Posso considerar usar 1 mg por quilo por dia, que é a dose mínima preconizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Agora, se a mãe teve anemia durante a gestação, se a mãe teve um sangramento mais importante durante o parto, se essa mãe não está se alimentando direito, ou ainda está com anemia, ou o cordão não foi clampeado no momento correto, eu posso considerar uma dose maior, e normalmente eu faço isso. Então, 2, 3 mg por quilo por dia. Então, essa dose profilática preventiva da anemia, ela pode mudar. A dose de tratamento é outra dose, então a gente usa doses maiores. Então é importante vocês diferenciarem isso com o seu pediatra. Se o seu filho tem anemia, esse 1 mg por quilo por dia não serve de nada. A gente precisa aumentar a dose, a gente pode chegar até 6 mg por quilo por dia, tá? Então é claro que vocês não precisam saber tudo isso. Isso é papel do médico, é papel do nutricionista que está acompanhando o seu filho. Mas vocês têm tantas dúvidas em relação a posso dar o ferro sozinha, a dose está certa ou não, que eu achei por bem explicar para vocês detalhadamente os detalhes sobre a introdução de ferro e sobre quando a gente deve começar a profilaxia de ferro. Outro ponto importante, eu moro fora do Brasil, moro nos Estados Unidos, moro na Europa e aqui eles não suplementam ferro. Precisa? Na minha prática clínica, eu vejo muitas crianças anêmicas lá próximo de 1 aninho, ou pelo menos com estoques baixos de ferro. Então, no tratamento da anemia, a gente não pode considerar apenas a hemoglobina, né? Porque quando a hemoglobina tá baixa, quer dizer que os estoques de ferro já foram embora faz tempo. Então, a gente precisa olhar a ferritina, a gente precisa olhar o ferro sérico e a gente precisa olhar a hemoglobina. Então, não é uma avaliação apenas da anemia e muito menos olhando aqui pela mucosa do olho. Quando a gente vê que a criança tá pálida aqui pelo olhinho, essa criança já está com anemia e com estoques baixos de ferros há muito tempo. Quando a gente consegue perceber a olho nu que a criança está anêmica, geralmente a hemoglobina dela está por volta de 7, 8. Então isso já é uma anemia importante. A gente às vezes precisa até fazer reposição endovenosa, na veia. Não para todos os casos, mas para alguns casos a gente precisa fazer. Então, para as pessoas que moram fora, a minha recomendação é: procurem sim um pediatra que consiga te orientar com essa suplementação, porque na grande maioria das vezes ela é necessária. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento em relação à suplementação de ferro, né? Assim, os motivos pelo qual eles não suplementam de rotina é porque eles acabam enriquecendo muito dos alimentos com ferro. Então, a farinha é enriquecida com ferro, as fórmulas são enriquecidas com ferro. Só que, se a gente quer fazer uma introdução alimentar saudável, né? A gente quer aumentar essa criança, colocar essa criança no peito, e a gente não quer ficar dando industrializados, muito menos farinha branca enriquecida, a gente sabe que o aporte de ferro que essa criança vai consumir vai ser baixo. Então, muito provavelmente, ela precisará sim da suplementação. Como as crianças americanas, no geral, têm uma alimentação muito ruim, baseadas em sucrilhos, em cereais, né? Então, para quem mora fora, sabe que muitas vezes os pediatras recomendam a introdução de cereal com 4 meses. E aí, eles não usam ferro profilático porque esse cereal que eles introduzem logo com 4 meses está enriquecido com ferro. Então, é um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos. Então, a minha recomendação é que sim, vocês suplementem. Fora do Brasil, inclusive, a gente tem suplementos muito bons, melhores do que a gente tem aqui, então sem adição de açúcar, sem adição de parabenos, sem adição daqueles conservantes que a gente sabe que fazem mal para a criança. Fora do Brasil é muito mais fácil de encontrar. Aqui a gente ainda tem dificuldade, a gente ainda tem uma indústria que não se preocupa muito com isso, e a grande maioria dos ferros que a gente encontra no mercado tem açúcar, tem conservante, tem parabeno, tem substâncias que inclusive podem ser responsáveis pelos efeitos colaterais da medicação, não pelo ferro em si. Algumas vezes, né? Algumas vezes é o ferro mesmo, porque ele pode dar um desconfortinho gástrico. Espero ter ajudado vocês sobre a suplementação de ferro. Acho que é um assunto bem importante. As consequências da gente não suplementar ferro são muitas para a criança, principalmente relacionado ao desenvolvimento do sistema nervoso central. Então é muito importante que a gente faça essa suplementação correta, entenda a dose, entenda o porquê que a gente está fazendo isso e saiba suplementar o filho de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.